A graça e a paz a todos nossos irmãos. Eu gostaria de ler a palavra de Deus que se encontra em Zacarias, capítulo 14. Diz assim: o retorno visível em glória, alterações físicas na terra de Israel. Versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem de dia nem de noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. O rio do santuário. Versículo 8, os irmãos podem estudar com Ezequiel 47 e Apocalipse 22, 1, 2. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O texto de Zacarias, meus amados irmãos, capítulo 14, ele fala da segunda vinda de Jesus Cristo na parousia, ou seja, na sua segunda vinda na cidade de Jerusalém. É o mesmo padrão, do jeito que ele subiu do Monte das Oliveiras, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, do mesmo lugar que ele subiu, ele voltará. Atos capítulo 1, versículo de número 10 em diante, fala sobre isto. Jesus, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como o céu o viste ir. Então ele partiu ali do Monte das Oliveiras, né? Jesus subiu ali do Monte das Oliveiras em direção ao céu. Ele foi assunto ali no Monte das Oliveiras. E é no Monte das Oliveiras que ele vai retornar. Israel vai estar cercado, meus amados. Israel vai estar cercado e irá usar todo o seu potencial belístico, né? Todo o seu potencial bélico, Israel irá usar contra os seus inimigos ali. Inclusive Israel irá usar bombas atômicas. Eles têm armas nucleares e eles irão usar contra os seus inimigos. É exatamente o que diz Zacarias, capítulo 14, versículo de número 12. Diz assim: e habitarão, vou ler o versículo 11, e habitarão nela e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura, e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Isso aqui, meus amados, é armas nucleares. Israel irá usá-las. Israel vai estar cercado e Israel irá usá-las. No momento que o Senhor Jesus bater o pé no Monte das Oliveiras, diz assim: estarão naquele dia, versículo 4, os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Então Jesus bate o pé no Monte das Oliveiras ali, o monte se abre, né? Um grande terremoto acontece, né, porque ele desce ali com poder e glória, e o Monte das Oliveiras abre no meio, ele será fendido pelo meio, ele abre no meio e surge um vale ali. Então
para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então ele desce ali no Monte das Oliveiras e entra pela porta dourada, conforme Ezequiel 46. No fim de 6 dias ele entra ali para o início do sétimo, que é o início do sétimo milênio. Ele entra ali para estabelecer 1000 anos de paz. No versículo 5 fala da fuga dos judeus, que vai abrir um vale, e fugirei pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, fugireis assim como fugis de diante do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Aqui está falando da segunda vinda, com a igreja que ele arrebatou no arrebatamento pré-tribulacionista. Esses santos aqui não são anjos, são os crentes que foram levados no arrebatamento pré-tribulacionista. Então ele desce com a sua igreja no Monte das Oliveiras. Diz assim: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Irmãos, eu gostaria de me deter com vocês no versículo 8. Isso aqui é profundo demais. Diz assim: e naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental no verão, e no inverno sucederá isto. Quando Jesus bateu o pé no Monte das Oliveiras, então, meus irmãos, vai fluir águas vivas de Jerusalém. E este cenário, ele existe hoje. O cenário para cumprimento dessa profecia já existe. Ouvir isto da boca de um judeu messiânico é maravilhoso. Então a igreja, ela está dormindo. A igreja, ela precisa de olhar para Israel. Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. Eu vi um judeu messiânico falando sobre os bolaines do Mar Morto e sobre essa passagem aqui de Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Segundo aquele judeu messiânico, meus amados irmãos, a prefeitura de Jerusalém, ela foi fazer uma escavação debaixo da cidade de Jerusalém para fazer um metrô de Jerusalém. E sabe o que é que os geólogos encontraram debaixo de Jerusalém? Eles encontraram um rio de água viva. Um rio de água cristalina, meus amados. Debaixo da cidade de Jerusalém existe um rio de água cristalina. É exatamente isso aqui, Zacarias 14, 8. Se esse rio existe debaixo de Jerusalém, meu irmão, na hora que Jesus bater o pé ali, o monte vai abrir e esse rio subterrâneo ele vai fluir água para cima. E esta água ela vai jorrar para o mar salgado, que é o Mar Morto, e para o Mar Mediterrâneo, como está dizendo aqui. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o Mar Oriental e metade dela para o Mar Ocidental. Então essa água que vai escorrer para o Mar Salgado, ela vai se ajuntar às águas do Bolanes. Os irmãos depois pesquisem sobre os bolanes do Mar Morto, do pastor Joanribe Pagarim. Irmão, o cenário está sendo montado para a implantação do milênio. Então essas águas que estão debaixo de Jerusalém, na hora que Jesus bater o pé ali no Monte das Oliveiras, o monte vai se feder, essa água vai fluir para cima. E essa água vai escorrer, a metade dela para o Mar Mediterrâneo e a metade para o Mar Morto. Para o Mar Morto. Então o que acontece? Esta água que vai para o Mar Morto, ela vai sarar as águas do Mar Morto, conforme Ezequiel 47. Haverá produção de peixes, de árvores frutíferas nas margens do rio, como fala em Ezequiel. Para quê? Para o estabelecimento do milênio. Então o milênio será implantado ali. Então o cenário está pronto. Essas profecias, elas irão se cumprir, meus amados, literalmente. Eu fiquei maravilhado quando eu vi da boca de um judeu messiânico falando isso. O judeu estava falando sobre os bolanes, né? Os irmãos sabem muito bem que está surgindo aquelas bolhas no Mar Morto ali, chamadas bolanes. E aquelas bolhas são de águas potáveis, de águas minerais. E ali existe peixes, conforme está escrito em Ezequiel. Ou seja, o Senhor, ele está sarando as águas do Mar Morto para estabelecimento do milênio, porque as nações vão precisar de peixe para comer ali, vão precisar de água,
né? As nações que vão estar no milênio, Jerusalém é a sede do governo teocrático. Então as nações que vão estar ali no milênio, que é Israel, né? A igreja que vai voltar com o corpo glorificado, e também os crentes que morreram na tribulação, que vão ser convidados a habitar juntamente com Cristo no milênio, eles vão precisar de águas vivas, eles vão precisar de comida ali, de peixe, vão precisar de alimento, de frutas. Então Deus está preparando esse cenário, meus amados. Isso é muito profundo. Isto é muito profundo. Então esse texto, ele é tremendo. Zacarias capítulo 14, versículo 8. O rio do santuário. Então ali de Jerusalém correrão essas águas vivas. E este rio hoje, como eu disse, já foi descoberto pelos arqueólogos em Israel. Esse rio existe debaixo da cidade de Jerusalém. É um lençol freático de água cristalina, conforme está dizendo aqui. Então na hora que Jesus bater o pé ali, esse rio ele vai fluir para cima. Então é o que está dizendo o versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então ele começa a reinar ali a partir de Jerusalém. Como eu disse os irmãos, o versículo de número 12 fala de armas nucleares, e Israel irá usá-las, né? Israel irá usá-las com certeza, quando estiver cercado ali, que eles pensaram assim, agora já era, vamos morrer todo mundo, eles vão usar o seu arsenal nuclear. Quando eles destruírem todos os seus armamentos, Jesus vai descer ali e vai salvar eles ali. Então esses judeus aqui do versículo 5, fugirei pelo vale dos meus montes, eles vão fugir no momento ali que abrir aquela fenda ali, aquele vale ali, eles vão fugir para Massada e para Petra. Eles vão fugir para ali. É para ali que eles vão fugir, para esconder do anticristo, meus irmãos. Então, meus queridos e amados irmãos, as profecias, elas estão todas se cumprindo. Só não vê quem não quer ver, só não vê quem faz vista grossa. Tem muitos pastores por aí que estão fazendo vista grossa, que estão fazendo de conta que não está acontecendo nada, e o povo vai ser pego de surpresa por causa da irresponsabilidade destes pastores. Por causa da irresponsabilidade desses pastores, o povo será pego de surpresa, meus irmãos. O cenário para a implantação de um governo mundial está montado. O cenário para o estabelecimento do milênio está montado, como eu estou dizendo para os irmãos aí, Ezequiel 47 e Zacarias 14:8. Existe esse rio debaixo de Jerusalém, essas águas vão escorrer. Na hora que Jesus pisar ali no monte, o monte vai se abrir, o rio vai fluir para cima. Essas águas vão escorrer, vão se juntar aos bolões e vai salvar o Mar Morto. Então o cenário para a implantação do milênio também está pronto. Só está faltando uma coisa acontecer, meus amados. Falta acontecer o arrebatamento. Aconteceu o arrebatamento da igreja, as profecias irão se desencadear. A ascensão do anticristo, primeiro acontece o arrebatamento, depois vem a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda para o estabelecimento do milênio. Isso vai ser de uma forma muito rápida. Então nós estamos no limiar do início dos últimos 7 anos do governo humano na Terra. Amém, meus amados? Abra os olhos, porque a trombeta vai tocar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.